anotando os detalhes, né? E o quinto passo, você tinha perguntas sobre o texto, então, sobre o versículo, e aí você foi olhar todo o contexto. No quinto passo, você vai dizer assim, o que o contexto está me respondendo sobre aquele versículo. Aí você vai poder encontrar. Às vezes, precisa mais do que 5 leituras. Às vezes, uma segunda leitura, terceira leitura, você já começa a ver coisas. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia é um livro muito, muito impressionante, que eu nunca termino de ficar impressionado? Então, tem textos que eu já li que eu nunca tinha visto, tem coisa que eu nunca tinha reparado. Depois de 45 anos, eu vou ver, né? Por exemplo, Romanos. Em Romanos, o Moacir, 45 anos atrás, mandou ler 50 vezes o livro de Romanos. Então, eu li. A gente conversou, aprendi. Depois de 45 anos, agora, eu comecei a entender coisas que estão lá em Romanos 9 que eu nunca tinha entendido, usando algumas das técnicas mais simples que eu tenho falado para vocês. Lembra uma coisa, tem uma coisa que não está, que eu falei para vocês outro dia, mas não está nesse estudo de hoje, tá? Que muitas vezes você, para entender, mesmo com o contexto, você não entende. Muitas vezes você vai entender se você puder lembrar de outros textos da Bíblia que falam desse texto. Hoje eu vou lançar um desafio para vocês que já vai ter que ter isso. Vocês vão ter que aprender a... Alguns dizem assim, uma doutrina, um assunto qualquer. Se você quer ter certeza que você não está errando, você tem que pegar todos os textos da Bíblia que falam sobre aquele assunto. Se você deixar um ou dois textos de fora, você pode errar bastante, tá? Você pode cometer erro. Então, hoje eu já vou passar um desafio para vocês, que vocês vão ter que ter aí ferramentas de pesquisa, tipo Olivetry ou algo assim, porque vocês vão ter que saber ver em tudo que é lugar da Bíblia. Não tem muitos, não. Esse texto não tem muitos textos, vai ter algumas coisas, mas vocês vão poder praticar o que a gente ensinou. Tio Marcos. Manda. Você pode repetir o quinto passo da leitura? Que o som aqui ele parou na hora e eu não pude ouvir direito. O quinto passo era assim, lembra? O que eu estava fazendo com ela, tinha 2 versículos que ela não estava entendendo. Então, ela tinha que entender aqueles 2 versículos à luz do contexto todo. Então, foi um grupo de 8 versículos para ela ler. No quinto passo, era ela ler de novo, vendo se no texto todo tinha a resposta da pergunta que ela estava fazendo. O quinto passo era esse. O quinto passo era ter a resposta. Como a pergunta dela foi algo relativamente simples e está muito claro no contexto, eu sabia que ela ia matar a charada. Eu sentia isso. Depois eu falei, ela ficou toda feliz também, porque ela matou a charada lá, eu não precisei dizer nada para ela. Mas o quinto passo é a resposta. Tem resposta para a sua pergunta no texto todo? Esse foi o quinto passo. Tá. Obrigado. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do bate-papo, Marcão, deixa eu ver aqui. Pergunta tio Marcos se ele acha válido fazer uma legenda com as cores que usarmos para colorir cada coisa, por exemplo, verde para texto sobre amor ou algo assim. Acho que você citou isso, não sei se você quer dar alguma outra dica que você tenha feito em cima disso. Se você acha válido fazer uma legenda de cores para temas da Bíblia, assim, se você costuma fazer isso. Eu fiz muito disso, isso foi muito bom. O problema é que lá pela 10ª leitura você não tem mais cor. A Bíblia tem mais assunto do que o arco-íris inteiro, com todas as ramificações internas.
Eu não sei quantas cores, você que trabalha com ótica, André, não sei quantas cores o olho é capaz de perceber, mas a Bíblia certamente tem mais do que tudo. Quantas cores o olho percebe? E nem sei essa pergunta não, viu? Não? Ah, eu pensava que vocês tinham isso na ponta da Não, língua. não, não. Deixa eu ver, saiu outra pergunta aqui, peraí. Alguém fez um comentário engraçado, tem que comprar aquela caixa de lápis com centenas de cores. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou assim, se você recomenda algum livro. Eu não entendi a pergunta, tá? Se quiser fazer aberta, pode abrir o áudio. Seja ele da Bíblia ou não. Não sei se é algum livro que fale sobre a Bíblia. Não sei se a pergunta é essa, tá? Se quem fez quiser refazer a pergunta, se é algum livro que ele recomenda que sobre a Bíblia, é isso? Não sei quem fez essa pergunta, pode... Não, na verdade eu tinha perguntado para ele. Minha pergunta, na verdade, foi mais perguntando se ele tinha algum livro, assim, da Bíblia, né? Ou outro livro que não seja da Bíblia que ele recomendasse para a gente estar lendo esse livro. Foi o que eu tinha perguntado. Entendi. Bom, eu li muito. Quando eu compartilhei isso aqui, eu compartilhei também um vídeo lá que eu não falei aqui para vocês hoje, que é qual é a minha experiência com livros. Então, é assim, ó. Quando eu me converti, meu discipulador ele não mandava ler, ele mandava resumir. Você tinha que pegar um livro, ler e toda semana entregar para ele o resumo de um capítulo. Tá? Como tinha muita coisa boa naqueles livros que ele me dava, eu aprendi muita coisa ali. Mas aprendi bobagens também. Algumas delas, e Deus precisou de uns 20 anos para me limpar aquela coisa que estava equivocada da cabeça, para eu entender que aquilo estava errado. Então, e o Ivan Baker, né? Que você sabe quem é, a maioria de vocês talvez não tenha conhecido, mas sabem quem é. O Ivan, a primeira vez que ele veio em Salvador, ele me viu lendo. Todo intervalo de conversa, ele ia tirar uma soneca lá, argentino sempre dorme depois do almoço, ele ia tirar uma soneca, e quando ele voltava, eu estava com o livro na mão. Depois de uma outra hora, ele estava com o livro na mão. E ele um dia começou, aí ele começou a contar a experiência dele com os livros, e eu achei muito boa, e essa conversa com ele mudou totalmente a minha cabeça. Tá? Ele, quando o pai dele morreu, o pai dele era pastor, o pai dele tinha uma biblioteca grande. Quando o pai dele faleceu, ele herdou a biblioteca do pai. E ele foi orar. E Deus disse para ele: fecha o armário com uma chave e perca a chave da estante dos livros. Aí ele fez isso. E ele entendeu o que Deus estava dizendo para ele. Tem 66 livros para você ler aqui e você lê. Então, quando eu conheci o Ivan, ele já tinha décadas que ele não lia livros. Embora ele tinha estudado teologia quando era jovem e tudo. Eu resolvi fazer isso. Eu fiquei 35 anos quase sem ler livro. Praticamente, eu li poucos livros em 35 anos. Todos eles que eu lia é porque eu sentia assim, Deus dizendo: agora esse aqui você vai ler. Então, já tinha acontecido assim, de eu ter uma pergunta que não saía da minha cabeça, não saía. Eu tinha a minha estante de livro só foi diminuindo. Eu fui dando, fui ficando com um pouco. Tá? Então, mas teve situação assim de eu passar na frente da estante e Deus dizer: para eu olhar assim, é esse aqui. Tinha um livrinho desse tamanho, que eu tinha 20 anos, ele não tinha lido. Eu tinha tentado ler quando eu tinha me convertido e não tinha entendido nada. Aí eu peguei aquele livrinho, sentei, nem gostei muito do livro, achei o livro muito complicado, mas eu fui lendo porque Deus estava me mandando ler. E ali tinha uma resposta de uma pergunta que eu tinha na cabeça,
desatou um bocado de nó da minha cabeça. Então, eu creio que a gente aprende com outros irmãos. Nós não somos donos da verdade. No entanto, o universo da teologia é uma loucura. Uma loucura. Na época, o Ivan nos convenceu, quando ele falava de não ler livro, ele dizia, você vai na livraria evangélica, tem de tudo. De tudo, tudo, tudo. Aquelas coisas, se você começa a ler, causa uma confusão na sua cabeça que você não imagina. Eu já conheci gente, não foi um nem dois, conheci vários pastores, ou gente que hoje não é pastor, mas fez seminário teológico e disse, eu, quando saí do seminário teológico, eu tinha perdido toda a minha fé. Eu conheço vários que dizem, eu tive que começar a ler a Bíblia e reconquistar a minha fé, porque eu tinha perdido a fé dentro do seminário teológico. Tá? Então, hoje, como eu conheço muito a Bíblia, porque eu fiquei 35 anos só fazendo isso, lendo só livros que Deus me mandava ler, né? Então, eu acho que eu desenvolvi um filtro muito claro. Então, eu não tenho medo de ler um livro hoje, porque a minha cabeça está assim. Eu aqui estou aprendendo, daqui a pouco tem uma parte que eu digo, o cara falou bobagem aqui. E eu sei onde é que está lá na Bíblia que prova que o cara está falando bobagem. Eu tenho recomendado para os pastores e alguns irmãos mais maduros, eu tenho recomendado um irmão, né? E eu tenho recomendado no meio da igreja esse irmão, porque eu estou aprendendo muito com ele. Mas eu já sei que eu tenho que... Já falei para os pastores que eu vou gravar um vídeo para explicar as coisas que esse irmão diz que eu não posso concordar e vou mostrar na Bíblia. Então, a pessoa, para poder fazer esse tipo de filtro, ela tem que ter anos realmente com a Bíblia. Então, eu tenho receio. Tá? Esse irmão, por exemplo, o André já sabe, já falei com ele, eu acho que ele já recomendou para alguns de vocês. Esse livro dele, que é o Destravando a Bíblia, né? Eu acho que esse livro é útil demais. Eu acho que ajuda muito, principalmente com aquele motivo que ele escreveu o livro. Mas eu tenho muito... esse livro aí, A Chave para Entender a Bíblia. Eu, quando recomendo esse livro, porque assim, eu não li esse livro. Eu ouvi as pregações dele, das quais esse livro saiu. Tá? Esse livro foi feito em cima de pregações dele. Não foi ele que escreveu. Eu ouvi essas pregações e eu gostei de tudo que eu ouvi nas pregações. Outros livros dele que eu fui ver que tem coisas muito claras que Deus nos mostrou nesses anos, que faz parte da nossa vida, da nossa vivência, e que ele nunca viu. A experiência dele é outra, a experiência lá da Inglaterra, do homem que sempre teve dentro do contexto de denominações. Então, tem muita coisa que a gente entende e pratica que ele não sabe. Assim, então eu estou contando isso para vocês entenderem assim, nós não achamos que nós somos donos da verdade, não. Nós sempre aprendemos com outros. E eu estou aprendendo horrores com esse irmão. Eu estou aprendendo assim, que quase não tem dia que eu não agradeço a Deus pela vida desse irmão. Tá? Sou muito grato a Deus. Queria ter conhecido ele antes. Então a gente sabe, mas livro é um negócio perigoso. Eu posso te dar o Jorge Mitian, ele costumava falar assim, ó, o diabo é capaz de botar numa torta de chocolate uma pequena dose de cianureto que vai matar você. Tá? Então, tem livros, por exemplo, de autores que eu recomendava muito, que hoje desrecomendo totalmente.
Não sei se vocês já ouviram falar, foi muito conhecido no nosso meio, um irmão chinês chamado Watmani. Eu aprendi coisas boas com esse irmão. Hoje eu desrecomendo totalmente os livros dele. E eu sei por que eu desrecomendo. Tem coisas nos livros dele que são danosas para a fé. Então, eu diria assim, para quem está começando, tem 66 livros para você ler. De Gênesis até Apocalipse. Excelente. Eu tenho, inclusive, Marcão, foi bom você ter dito isso, reforça uma coisa que eu tenho animado essa turma aqui, que já está há anos aqui comigo, a serem muito criteriosos com o que está aí na internet, né? Não só os livros, mas os vídeos, as pregações, serem bastante criteriosos. Ler muito a palavra, porque conhecendo muito a palavra, tem um filtro da verdade para ser capaz de ver alguma coisa e perceber o erro, né? Tem uma irmãzinha, Amanda, querendo fazer uma pergunta desde o encontro passado, Amanda. Pode fazer, queridona. Amanda? Cadê você, preciosa? Oi, tio. Diga lá, o que você queria perguntar, tio Marcos, desde a quinzena passada. É porque na minha escola, meu professor de história, ele estava ensinando um negócio pra gente e ele falou um negócio lá que tem uma cidade. Eu não lembro mais em que país não lembro nada, que eu sou péssima em geografia, mas o nome da cidade é Biblos. E ele disse que poderia ter alguma coisa a ver com o nome da Bíblia. E que talvez Abraão pudesse ter saído de lá para Israel. Aí eu queria saber se isso é verdade e tal. Curiosidade histórica e arqueológica. Bom, Abraão saiu de Ur, dos caldeus. Tá? Se eu entendi o que você falou, ele disse que tinha uma cidade chamada Biblos. É isso? Sim, tio. Ele falou essas coisas tudo aí, que talvez Abraão tivesse saído de lá. Falou um monte de coisa, mas eu não vou lembrar de tudo, não. Mas ele falou essas coisas relacionadas à Bíblia. Que pudesse ser ligada à história um pouquinho. Tá, deixa eu explicar isso aqui. Biblos, Bíblia, a origem etimológica da palavra é biblioteca. Então, esse livro é chamado de Bíblia porque é uma biblioteca. Tem 66 livros. É uma biblioteca. Isso que quer dizer Bíblia. Bíblia quer dizer uma coleção de livros. Se houve uma cidade chamada Biblos ou não, eu não sei. Me parece que eu já ouvi algo desse tipo. E seria muito normal ter tido na história uma cidade com esse nome. É muito provável. Né? Agora, já que Abraão saiu dessa cidade, já é especulação do teu professor aí. Ele deve estar conhecendo bastante de história, mas provavelmente não conhece nada de Bíblia. Lucas, você botou uma resposta aí sobre essa cidade? Você estudou isso, foi, queridão? Você disse que é o nome grego da cidade portuária fenícia de Gubla. Você viu isso aonde? Foi, eu pesquisei aqui agora e não tem antes. Repete então, o que é o nome de uma cidade também? É o nome da cidade. O nome da cidade mesmo, atualmente, é Gebeil. Assim, ó. Fica no Líbano, atualmente. Então, isso seria especulação dele, né? Então, não está correto. Ele estava só especulando, talvez, né? Provavelmente sim. O que Marcos falou é que a palavra Bíblia vem de biblos, que é conjunto de livros, coletânea de livros. Biblioteca, vem disso a origem. Se há uma cidade, como o Lucas está pesquisando aí na internet, pode ser que haja uma cidade. Mas daí puxar Abraão para isso, aí já é misturar tudo, né? Tem uma frase aqui, Marcos, que alguém postou aqui para mim no pessoal, dizendo, lê uma frase uma vez que diz assim, uma Bíblia gasta
pertence a alguém muito bem cuidado. Achei interessante essa frase. Né? Uma Bíblia gasta pertence a alguém muito bem cuidado. Então, Marcos, você tem umas 4 Bíblias gastas aí, significa que você é alguém muito bem cuidado. Papai do céu está cuidando da minha cabeça. Bem. Amém, amém. Tem uma outra que me perguntou assim, tio, será que fica ruim eu aprender em uma Bíblia e depois alguém me perguntar em outra Bíblia o verso diferente e eu não saber responder? Essa eu acho que se você leu bastante sua Bíblia, se você meditou, se você interpretou, se o Espírito Santo já te revelou, mesmo que a pessoa tenha uma dúvida na versão dela, você vai ler na dela, vai ler na sua, e se aquilo já lhe foi revelado, você vai ser capaz de explicar para ela. Não sei se o Marcos quer completar alguma coisa. Não. Antes de eu entrar com mais 2 perguntas aqui. Amém, está perfeito. Ok. Deixa eu ver mais aqui. Ver se tem mais aqui. Tem mais alguma pergunta? Pode abrir o áudio aí, se alguém tiver, enquanto eu estou lendo as do bate-papo aqui, tá? Se alguém tiver outra pergunta aí. Tio Marcos, eu tenho outra pergunta. Tem outra especulação aí. Dizem que talvez o livro de Jó tenha sido o primeiro livro da Bíblia escrito. Isso é verdade? Eu acredito que é possível. Só aí quem diz isso são os que estudam assim a história dos documentos encontrados, né? O que eles têm de referência, e eu costumo acreditar, se são estudiosos da palavra. E, assim, muitos eruditos que estudam a formação da Bíblia, muitos dizem que Jó foi o primeiro. E eu acho que é muito possível que seja mesmo o primeiro. Também já tinha ouvido isso, Marcão. Em outros momentos que já estudei sobre isso, sobre o cânon da Bíblia, sobre a formação da Bíblia, também já tinha ouvido isso. Quem mais? Perguntas? Alguém está aqui? Posso fazer uma pergunta relacionada ao Apocalipse? Ninguém aguenta estar diante de Marcos e não perguntar sobre o Apocalipse. Segura um pouquinho aí, pode, mas se surgir alguma pergunta sobre a Bíblia, vamos dar preferência, senão a gente entra nessa do Apocalipse, tá? Quem mais? Alguma pergunta sobre a Bíblia, sobre como ler, estudar, curiosidades? Quem mais? Marcão, você podia falar para eles também alguma coisa rapidinho, enquanto eles pensam as perguntas? Já me perguntaram antes, já respondi a alguns, seria bom ouvir de você também, sobre aqueles 6 livros que tem na Bíblia Católica. Eu tenho, por exemplo, uma Bíblia de Jerusalém. Tá? Eu tenho lá, fica na minha cabeceira, eu uso às vezes para consultar a versão e etc. E ela tem os 6 livros da Bíblia Católica que não tem na nossa Bíblia. Você podia dizer alguma coisinha para eles sobre isso, sobre esses livros? Eu não sei, André, se eu tenho uma resposta totalmente exata. Não sei se eu tenho uma resposta idêntica à sua. A resposta que eu tenho é muito, muito simples. Tá? Que eu saiba, a única diferença, a diferença toda está no Velho Testamento. No Novo Testamento não existe diferença. Né? E o que me ensinaram sobre isso, não sei se você confere, o que me ensinaram sobre isso é que quando Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão, ele teria entendido que ele deveria, do Velho Testamento, traduzir apenas aquilo que os judeus consideravam como escritura sagrada. E esses 6 livros, eles teriam sido incluídos historicamente no meio da história da Igreja Católica, talvez depois do V século, algo desse tipo. E ele então disse, não, eu vou traduzir do original. Então, o original do Velho Testamento é o que os judeus consideram Bíblia Sagrada. Essa foi a explicação que me deram. Depois você vai ler os livros apócrifos, você percebe que eles não têm a mesma nota de inspiração de Deus. Você percebe. Verdade. É isso aí. Confere com o que eu já li, já estudei também. São 6 livros que estão todos no Antigo Testamento. São livros meramente históricos, inclusive, se não me engano, nenhum dos 6 cita Deus interagindo. São livros que registram momentos históricos
do povo de Israel, mas não há uma interação com Deus nesses livros, tá? E é exatamente nesse momento aí que Lutero entende de voltar à fidelidade do Antigo Testamento, como é o Antigo Testamento ou a Bíblia, as escrituras judaicas, né? Então, o nosso Antigo Testamento ele está completamente alinhado com o que os judeus usam como escritura, né? O que mais? Vai cair em 10 minutos, já vi que vai cair. Pode, Tarso, pode fazer uma perguntinha aí. Lembra que eu quero passar uma tarefa, viu? Ah, tá. Então, Tarso faz uma pergunta e Marcos faz aí lança a tarefa pra gente aí. Temos 10 minutos. Rapidinho, Tarso. Ô, tio Marcos, boa noite. Aconteceu uma coisa há uns dias atrás, e aí o senhor me repreendeu em um comportamento, e aí eu fiquei muito balançado com isso, com uma questão que às vezes para mim parece que é fácil, né? E eu não sei, eu queria perguntar isso para o senhor para ver se o senhor realmente acha que é assim. Sobre amar a Deus acima de todas as coisas, o senhor acha que é mais difícil do que amar o próximo como a si mesmo? Porque, tipo, às vezes eu fico me confrontando se realmente eu amo ele acima de todas as coisas. Porque amar do mesmo patamar é uma coisa. Outra coisa é colocar toda a minha vida, todos os meus pensamentos, todas as minhas emoções, minhas vontades, tudo acima, entendeu? Ele acima. E eu queria saber do senhor, o que o senhor acha? Bem, Tarso, essa pergunta que você faz é uma pergunta que entra num tema que é bastante amplo nas Escrituras, mesmo porque é um tema central, né? E, inclusive, perguntaram para Jesus no que se resumia a lei e os profetas, né? E na conversa com Jesus, teve inclusive um fariseu que respondeu e Jesus disse que ele estava certo. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. É, assim, o principal dos mandamentos. E depois, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a vida consiste nisso, Tarso. A vida toda é aprender isso. Tá? Eu queria te dizer assim, tem muito a ver com experiência também. Você vai amar a Deus segundo aquilo que você já entendeu, segundo aquilo que você já pôde entender. Tá? Mas tem coisas que Deus vai falando durante a sua vida. Eu tive uma experiência muito, muito forte há 5 anos atrás, onde Deus me falou, nisso aqui, você tá dando mais importância a isso do que a mim, tá? Então, foi uma experiência muito difícil, muito chocante para mim. Aos 60 anos, descobri que tinha algo assim, tá? Que eu nem sonhava. Então, mas é porque você vai crescendo no conhecimento de Deus. Então, o importante é que você esteja andando segundo toda a luz que você entende. E você vai descobrindo que a sua vida está cheia de apegos, às vezes a pessoas, às vezes a ideais, né? O que é importante é que quando você se arrependeu, você decidiu, você disse, eu vou te amar acima de tudo. Tá? Agora, a prática vai vindo conforme você vai tendo luz e Deus vai te mostrando as coisas. É natural, é normal e é precioso que você esteja tendo experiências assim. O importante é que cada vez que você veja, né, você pergunta, Abraão amava Deus acima de tudo? Amava. Abraão largou tudo, largou o conforto da cidade que ele morava. Eu não sei se vocês sabem, as descobertas sobre Ur dos Caldeus mostravam que eles tinham uma vida muito boa. Casas em Ur dos Caldeus tinham lareira, tinham tudo que você puder imaginar. Então, Abraão largou aquele conforto para viver em tendas, né? É impressionante. Mas depois ele teve que dar um passo mais e Deus mandou ele sacrificar o filho dele, Isaac. Então você imagina a luta que Abraão pode ter tido para dizer, poxa, então agora eu vou ter que amar mais a Deus do que Isaac. Então é um processo. No fim da vida, Abraão ainda estava aprendendo a amar Deus acima de tudo. O importante é que isso está decidido no seu coração, que você vai fazer isso, que você quer isso. Na medida que você vai
conhecendo Deus, vai ficando cada vez mais natural fazer isso. Amém. Marcão, faz aí o desafio. Tem gente me mandando ainda perguntas, mas acho que vai ficar para o próximo encontro com o Marcos. Ele lança o desafio, a gente daqui a um mês e pouquinho, marca um outro papo com ele. Abram aí o último livro antes de Apocalipse. Judas. Abram aí em Judas. O último livro antes de Apocalipse. Em Judas, o tema central de Judas é o ensino falso, o ensino enganoso, os falsos profetas. Essa era a preocupação de Judas. Tá? Antes da gente mostrar o texto, eu vou dar 5 segundos para você pensar assim, ó. Responda para você mesmo essa pergunta. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça se eu perguntar para você sobre Caim? Que coisa vem na sua cabeça? Quantas? Provavelmente 1 ou 2. Né? E quase todo mundo tem a mesma coisa na cabeça. Tá? No entanto, Judas, quando chega no versículo 11, e ele está falando dos falsos profetas, dos enganadores, né? Ele diz assim, no versículo 11, ele diz, ai deles. Deles quem? Dos falsos enganadores. Aí ele fala 3 coisas. Ele diz, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. A pergunta para vocês é simples demais. O que é o caminho de Caim? O que é isso? Uau! Você, então, vai procurar você vai procurar em alguma concordância, tá? Todas as vezes que aparece a palavra Caim na Bíblia. Você tem que fazer isso. Você vai ler todos esses textos. Você vai procurar praticar o que a gente ensinou aqui. Observar, 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 observar. Quanto mais você observar, melhor. Mas, no fim, a sua resposta vai ter que ser assim. O que é o caminho de Caim? Tá? Aí, vocês vão fazer isso. Quando vocês acharam que todo mundo aí já fez a tarefa, aí eu vou marcar com o André, tá? Ele vai escolher a data, nós vamos marcar, eu vou entrar aqui e vocês vão falar. Maravilha. Eu vou comentar e a gente vai conversar. Lembra, o assunto é interessante. O caminho de Caim, eu penso que é algo que seria bom que todo mundo aprendesse. Mas não é um assunto central na Bíblia. O que é o caminho de Caim? O que nós estamos querendo aqui não é que vocês saibam qual é o caminho de Caim, mas que vocês saibam pesquisar. Então, eu vou ajudar vocês a aprender a pesquisar, pegando essa charada aí, o que é o caminho de Caim. Maravilha! Ó, tem um discípulo aí seu que já participou desse grupo. Assim, eu quero outro desafio. Essa tarefa eu já fiz. Quem foi desse grupinho aí que você fez lá atrás? É o Lucas. Não é o Lucas? Ele mesmo. Tá aí, o Lucas estava lá, o Lucas aparecia lá. Não pode dar spoiler para os outros, viu, Lucas? Nem mandar o gabarito aí. Não fala nada, hein? Agora é o seguinte, eu vou largar um desafio para o Lucas. Ah, manda um mais difícil. Não, eu vou mandar, ó, Lucas, lá naquele grupo, eu vou mandar outro desafio. Eu estou com vocês lá no Zap, eu vou mandar outro desafio esse mês que vem, eu vou estar mandando outro desafio para esse grupo. Maravilha. Queridos, bom demais estarmos juntos. Ó, escrevam aí no bate-papo alguma coisa para tio Marcos aí, para ficar registrado. Está sendo gravado esse encontro. A gente está com esse desafio aí, a gente vai em julho trabalhar o seu tema, vocês vão estar fazendo esse desafio, e daqui um mês e 15 dias no máximo, eu agendo com o Marcão aí para a gente voltar para ele ouvir vocês
sobre essa meditação. Vão escrevendo alguma coisa para ele aí, deixa registrado aí o carinho de vocês, a gratidão. E deixa eu dizer uma coisa antes de terminar.